caso os números sejam iguais dos dois lados do igual. 10 igual a 10. Beleza, isso tem que acontecer também. Mas as unidades também têm que ser iguais. Beleza? Daí, Então, tipo, quando fosse, no caso, na segunda derivada, que fosse a aceleração, o tempo ficaria em segundo, daí cortaria e ficaria metro por segundo ao quadrado. aham, exatamente. A outra que eu te mandei é uma que é mais fácil. Eu fiz a A e a B. A C, tipo, eu não entendi muito bem como que eu altero na fórmula. Por, vou botar pra tu ver. É aí Manda que pra nós aí, manda pra nós. eu te mandei já. É do A17. Ah, tu mandou tudo já? Depois tem outras duas, que é uma dúvida que eu tive ontem, que eu não sei qual que seria a forma correta ou se tem diferença de uma para outra, mas já é outra questão. Tá bom, deixa eu pegar aqui. Ah, nham, 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 nham. Pô, eu pensei que essa aqui eu já tinha feito contigo. Eu faço essa aqui com todos os meus alunos. Adoro essa questão. Deixa eu colar ela aqui. Então, Agora que eu sei do que você está falando, ou melhor, agora que eu estou vendo aqui sobre o que você está falando, qual que foi exatamente sua dúvida aqui? Você começou o problema, conseguiu desenvolver ele? Como é que é? eu desenvolvi ele, eu, tipo, dividi em eixo X e eixo X sendo PX menos atração igual a zero, para manter equilíbrio, já que ele não diz, tipo, se está em movimento ou não. Então, eu descobri que a Aham. atração é o peso, massa vezes de gravidade vezes o seno de 30, daí dá 41,65. Bateu com o gabarito. O eixo Y ficou anormal menos o PY. PY é a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 30. Daí passa para o outro lado, fica anormal 72,13. Só Tá. que quando ele fala determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Então eu só removo a tração do eixo X, aí fica só a força da gravidade, ou tipo, não Se entendi. a corda for cortada, é isso que vai acontecer. A única força que vai existir vai ser a força PX. Só isso. Parece só PX. Que daí então seria. Não, mas PX é 41,65. Seria só isso? Seria só isso. Tranquilo dessa forma. E quando eu olhei. Deixa eu ver, ele pede. Não, mas ele pede aceleração. Aceleração. Ele quer Mas não saber a aceleração, é claro. Bem, o que é aceleração, né? É o resultado, basicamente, da segunda lei de Newton. No posso ver. sentido que nós estamos, opa, no sentido que nós estamos estudando, que nós estamos cientes que vai ocorrer o movimento do bloco, né? Então, é aqui, nesse pontilhado, que vai rolar a aceleração. Em especial devido à força que você já falou para mim agora há pouco, Px. Então a gente vai ter que falar que Px é igual a massa vezes a aceleração. Quem é Px, você também já sabe. Mg seno θ, certo? Uhum. Então, corta a massa, a aceleração vai ser gravidade vezes seno. Beleza? Então a gravidade, ou melhor, a aceleração nessas situações simples, né? Tá sempre associada com o seno da rampa, o que é bem óbvio, né? Você já viu objetos caindo de rampas, você sabe que quanto mais inclinada, maior a aceleração, certo? Uhum. Então é só isso. Outra, tipo, na prova, pelo menos, que eu tive muita dificuldade é que a prova inteira foi algébrica. Não teve. A única informação que ele deu numérica foi o valor do ângulo. Tu acha que, tipo, vale a pena sempre, tipo, deixar só em forma algébrica para tipo, normalmente eu sempre gosto de converter para número, porque para mim fica mais, tipo, palpável, eu sei que eu tô trabalhando. Eu tenho muita dificuldade em, tipo, visualizar problemas de forma muito algébrica. E o professor comentou que, tipo, na hora de você transformar, ao longo do tempo, tu vai resolvendo, tu vai perdendo, tipo, não é assertividade, é precisão com o número. Ele vai começando a ficar cada vez um pouquinho mais distante do valor mais aproximado. Sim, é sempre fazer algebricamente. Sempre, 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 sempre. Não fazer algébrica, às vezes é a diferença de você conseguir ou não resolver um problema. Por quê? Porque às vezes você não tem uma variável que não precisa, mas parece que precisa. Por exemplo, aqui, parecia que precisava da massa.
mas não precisava. A gente reparou isso porque fez a coisa algébrica, ok? Então sempre faça algebricamente. É que eu fui ver o gabarito, tipo, ele dá 4,9 metros por segundo quadrado. E o meu dá 5,2. Essa é a Não, diferença. mas é 4,9, velho. Ó, gravidade, que é 9,8 vezes seno de 30, que é meio. Metade de 9,8, é isso que você acabou de falar pra mim. 4,9. Então. Só que aí quando eu, por exemplo, se eu pego a força e já aplico direto 41,65, ele dá só esses 0,3 de diferença. Porque, tipo, na hora de substituir o PX, Talvez você usou o número errado na calculadora, cara. Não é possível. Porque a resposta é muito 4,9 aqui. Talvez você usou radiano na calculadora quando era pra usar grau, alguma coisa do gênero, assim. não sei dizer. Mas tem uma forma melhor tipo, de eu começar. Eu acho que é só coisa prática e exercício, mas visualizar pela forma mais algébrica, é muita dificuldade que eu tenho com isso. É, identificar a forma algébrica, eu não entendi direito. O que que você falou? Não entendi É, direito. tipo, quando vem um problema, eu fazer ele inteiro algebricamente, eu tenho muita dificuldade disso. Bem, é uma questão de você saber manipular matematicamente os termos, né? Você quer focar em isolar uma letra. Então, o processo primeiro passa essa letra para o lado esquerdo, tudo que tem essa letra para o lado esquerdo. Quem não tem, vai para o lado direito. Depois deixa essa letra em evidência e passa todo mundo que está multiplicando, dividindo. Mas é uma questão de prática matemática, velho. É só ficar fazendo conta, assim, sem parar. Ah, então, vamos pegar um exercício aí, vamos fazer quando aparecer, beleza? Mas é uma questão de prática, não tem muito o que dizer de dica, assim. Uhum. É prática, é isolar a letrinha. Eu mandei dois aí que eu fiz ontem. Não, mano, eu mandei pra mim ou pra tu? Não, mandei pra tu. Dois aí que eu fiz ontem que eu. Tipo, Porque era cálculo, né? esse ainda é cálculo. Que um. Querias derivar a conta, é isso. Tipo, era só pra derivar a função. Só que um, tipo, eu derivei mais por. Eu derivei com a regra do quociente. E o outro eu fiz, acho que é do tombo. Deixa eu ver aqui. É do tombo. E o resultado foi diferente. Então, não sei se na hora de fazer do quociente eu fiz errado, e era para usar do tombo, ou se virtualmente é a mesma coisa, só que não está convertido outro não. Aham, entendi. Essa que tu tá vendo agora é a que não bate com gabarito, pelo menos de ouvir. Cara, não parece mal o que tu fez aqui. Porque tu tá seguindo a ideia que eu te ensinei, né? Derivou a de cima, derivou a de baixo, de cima derivada vezes a de baixo normal, menos de baixo derivada de cima normal, dividido para de baixo quadrado. Cara, se não tá batendo com o gabarito, não significa que você tá errado. Só significa que você não simplificou o suficiente, entendeu? Entendi, mas daria para fazer então ou pelo quociente ou pelo tombo, então. Aham. É que quando tem ensinado demais, às vezes eu confundo, porque eu não sei se eu tenho, tipo, da outra forma que eu te mostrei, ele pega todos os termos que estão sendo somados e faz cada um dividido por x, pela raiz de x. Daí fica mais bonitinho, tu consegue, tipo, juntar os termos porque a base é igual ao expoente, que é diferente. Daí depois é só tu fazer o regra do tombo e bate certo o negócio. Mas eu só acho um pouco confuso às vezes quando eu tava fazendo a lista por conta disso. Que, tipo, ele sempre me forçava, parece, a usar a regra do tombo, não a do quociente ou da cadeia, da multiplicação. Bem, cada caso é um caso, cara. Aqui eu acho que você está fazendo um pouquinho de tempestade em copo d'água, porque a coisa era só simplificar. Claro, tem esses sinais demais, né? Mas se você tem dificuldade com ele, então, e se você tiver tempo, claro, tire todos os números do parênteses, fazendo o chuveirinho, certo? Uhum, Então, se tu quiser, eu simplifico isso para ti aqui. Mas diferente do que tu estava me pedindo agora há pouco, nós não vamos isolar nada aqui, né? Nós não estamos procurando o valor, o valor de nada especificamente aqui. entendi. Era essas as dúvidas. Right, right. Era só isso? Bem,
Tens alguma outra coisa para hoje? Uhum. É mais exercício de física, mas tipo de dúvida mesmo de. Que apareceu aí durante os teus estudos? Né, esse. As tuas dúvidas são dúvidas que estão mais associadas com a falta de prática, tá? Quando você praticar bastante assim, esse negócio de isolar, de simplificar, vai ficar bem fácil, tá bom? Uhum. Tá. Vamos ver isso aqui. Mais exercício contigo, então. Deixa eu ver. Qual a pergunta? Onde T é o... Hã? Em termos dos vetores unitários, qual é a terceira força se o disco A está em repouso? Tá. Bem, beleza. Só para ficar, capítulo 5, né? Uhum. Capítulo 5. Muito bem. Você tentou fazer esse exercício ou ainda não teve tempo? Ainda não tive tempo. Pode fazer contigo também. Tá. Ele tá pedindo aqui alguma coisa um tanto simples aqui, porque é a soma de vetores no contexto de força e mediante a obtenção da força, dá para achar a aceleração e depois a velocidade, esse tipo de coisa. Então, o que nós temos que fazer aqui? Somar os vetores, né? Não tem muito o que dizer. Deixa eu Mas desenhar a aqui. questão é, se o disco, primeiro, o primeiro problema, ele é até um pouco mais simples, né? Porque se ele está em repouso, que é o que ele está citando aqui, significa que o somatório das forças é zero. Só que a gente está olhando duas forças aqui que tem módulos diferentes e coisas assim, e a gente não sabe, né, ou melhor, a gente sabe que essas forças, por sua vez, né, não fariam ficar em repouso. Então é necessário que tenha uma terceira força, ok? Que não está desenhada, Certo. para que fique em repouso, beleza? Então a ideia é essa, problema. Assim, se tu não acredita que essas duas forças não são suficientes, é só fazer a conta aqui, né? Somar esse vetor com esse vetor, tu vai ver que Não, é pra ver pela angulação também, elas não são simétricas. pela angulação, não é simétrico. Bem, isso não é exatamente necessário, mas porque, né, poderia uma força ser, e de fato é uma força maior que a outra, mas não vai ser suficiente para que se cancelem, né? Então vai ter que ter uma terceira força, beleza? Uhum. Então a gente vai procurar essa terceira força. Aqui, ó, até ele tá falando, né? Aqui, ó, qual é a terceira força para que isso ocorra, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro deixar claro que F1 mais F2 mais F3 é igual a zero. A gente está falando de vetores, né? Então, deixar claro que são vetores. Quem que é a F1 aqui? Nós podemos pensar F1 tanto no ponto de vista já de vetor, né? Podemos fazer isso, eu prefiro fazer desse jeito. Então, o que é um vetor, né? O que é o vetor F1? O F1, ele vai ser o valor do módulo do F1 vezes o cosseno do ângulo. Claro, isso aqui é uma questão que tem que avaliar bem qual é o sinal, esse tipo de coisa, né? E também aqui, seno do ângulo, certo? Decomposição de vetor em componente xy, beleza? Uhum. Então, quando a gente olha para o nosso vetorzinho F1, a gente sabe que o módulo dele é 6 newtons. Esse que tu fez é a mesma coisa que determinar que xy, o F1. A componente xy do vetor F1, exatamente. Então é 6 vezes o cosseno de 30. Calma aí, né? Tá para trás, tá vendo? Então é negativo, ok? Uhum. Aqui, 6, que é o módulo, seno de 30. Aqui, como ele tá para cima, positivo. O desenho nos ajudou bastante aqui nesse caso, beleza? Isso para o F1. Agora para o F2, mesmo esquema. F2 é 7, né? E o ângulo, de acordo com o enunciado, também é 30. Só que é 30 aqui para baixo. Então, como tu pode perceber, ele é negativo tanto para x, ou melhor, ele é negativo para y, mas positivo para x. Ok? Então, seno
de 30 seno de 30. Alguma dúvida no que eu fiz aqui nessas decomposições de vetores? Não. É só lembrar que decomposição são sombras, né? Então esse cara aqui, que é a sombra do F2, é o tal do F2 cosseno teta que eu escrevi, tá bom? E aqui é o F2 seno teta. Eu só não fiz esses desenhos, mas tu sabe que eles estão ali. Beleza? Uhum. Mesma coisa aqui pro outro. Esse aqui é o F1 seno, porque tá no eixo Y, vertical. F1 cosseno. Beleza? Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Agora que nós temos isso aqui, É só fazer a ação. com um terceiro vetor, né? O terceiro vetor eu não sei quem é, mas eu vou colocar aqui, que vai ser o F3x e o F3y. A soma de todo mundo aqui tem que dar zero. Então, vou copiar isso aqui, dar uma brincadinha. Esse, mais esse, mais esse, tem que dar zero. A componente é zero em todo mundo. E a mesma coisa pro outro, sacou? Então, o que que tu vai fazer agora? Vai pegar, vai jogar os valores dos senos e tal, e vai encontrar quem são os valores dos vermelhinhos. Beleza? Simplesmente, né, com a matematiquinha lá da sétima série. Pegando isso aqui, jogando pro outro lado, trocando de sinal, aquela história, né? O F2, os dois são seno, então. Tudo. Não, peraí, eu acho que eu fiz cocô. Aqui é cosseno, desculpa. Componente X é sempre cosseno, falei besteira, tá? Componente X é sempre cosseno, componente Y é sempre seno. Tá bom? Meu Deus. Muito bem observado, cara. Fazer aqui eu te aviso.
Encontrei f de 3 é menos 0,87x mais 0,5y newton. 0, eu acho que tá meio ruim isso aí. Eu cheguei em outros valores. Eu cheguei em 1,7x e 3,06y. Não é porque tu esqueceu de trocar ali no. Fica tipo, o x fica cosseno, cosseno, Não, não. não, 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 não. Não, peraí. E... Eu escrevi alguma coisa errada pra ti, velho. Porque os caras do. Ah, claro, olha, aqui tá o erro. Aqui é cosseno. Então, eu fiz o Porque mesmo no erro, por isso que eu X é demorei pra fazer. cosseno, certo? Eu tava fazendo, daí no meu eu falei, pô, estranho, não era pra ser cosseno, cosseno, daí vi que Então é tava cosseno, seno, cosseno e seno, seno, exatamente. Você fez com cosseno, cosseno, seno, seno ou você fez errado? foi cosseno, cosseno, seno, seno. Eu tinha feito errado, daí eu corrigi pra isso. Daí deu 0, menos 0,37x e mais 0,5j. Cara, eu refiz aqui enquanto tu falava e continua dando 1,7 e 3,0, cara. 3,06. Não sei. Mas o importante aqui não é nem acertar exatamente essa parada. É saber o que fazer, né? Então, é isso aí. É, Ah, porque mas, eu cara, sei que isso aqui está certo, entendeu? É impossível que isso aqui esteja errado. É, com certeza é isso. Mas deve ter sido alguma coisinha na tua calculadora. Tem que ver de novo aí a parada do seno e cosseno. Ou melhor, dos ângulos, né? Dos ângulos que tá, se tá em DEG, se tá em. o cosseno de 30 tá dando Tá errado. 0,866. O seno e o. Ou melhor, vê o seno aí, quanto é que tá o seno? Seno de 30. 0,5. Não tá certo. E Não quando sei, cara. o, Eu F, sei que pode estar errado aí, mas a minha conta eu sei que tá certo. o F3x ficou como pra tu? Tipo, 1,7. 7. Tu fez as subtrações aqui, onde era negativo, onde era positivo. Uhum. Que aí fica. Vai ficar 3, que vai ficar quase 7. Fica tipo 6. Menos 6 vezes É cosseno pra de dar um número 30. pequeno aqui. Menos 6 vezes cosseno de 30 deu 5,19. E bateu isso contigo? Sim. 7 deu 6,06. Daí 5,19. Menos 0,87. Stranger Things. Mas bem, importante é que a gente entendeu a ideia. Agora eu fiquei confuso. Não, porque eu acho que isso. Cara, eu vou fazer aqui. Se der errado, pode ser que eu tenha feito muito cocô mesmo. Então deixa eu pegar aqui, só um segundo. Vamos lá. Aqui vai ficar menos 6 vezes 0,8, que nem tu falou. Aqui vai ficar mais 7 vezes 0,8, certo? Uhum. Isso vai ser igual a menos o f de 3x, que seja. Então, pode dizer que vai ficar 0,8. Porque. Então bateu. É só a questão que eu botei 0,866. Daí essa. Pois é, acho que eu errei mesmo. Que coisa estranha. Daí ele pede o que mais? Tá, então foi eu que errei, tu tava certo, desculpe. Vamos ver a B aqui. Tem uma velocidade constante dessa aqui. Ok. Então o que que a gente vai fazer? É, para descobrir. Velocidade tem a ver com aceleração. Então a Qual que é? gente precisa encontrar alguma coisa associada à aceleração aqui, certo? Mas o que ele tá pedindo? Tá pedindo a velocidade? Mas já não dá velocidade do lado? Ali. Não, não, não. Ele, ó, leia a pergunta aqui, ó. Em termos dos vetores unitários, qual é a terceira força Ah, se o tá. disco tem uma velocidade, entendeu? A Então, velocidade da terceira a força. gente tem, a gente tem a velocidade, mas a gente tem que calcular essa terceira força de novo para essa velocidade, certo? Uhum. Muito bem.
Uma velocidade constante. O que significa ter uma velocidade constante? Significa que a aceleração é zero. Certo? Uhum. É o que ele está falando. Ter uma velocidade constante. Então, a gente precisa que a aceleração seja zero. É um fato da física aí. Agora, como é que faz para a aceleração ser zero? A aceleração ser zero, a força resultante tem que ser zero. Não é mesmo? Uhum. Então, significa que é para o próprio F de. A força, a terceira força que ele está falando, vai ser o próprio F3 que a gente calculou antes. Porque a gente já não tinha calculado esse F3 justamente para que esteja em repouso. O que é estar em repouso? É estar em equilíbrio. Somatório das forças iguais a zero, foi o que eu escrevi aqui. Só que equilíbrio ele pode ser estático, que é o equilíbrio do repouso, e o dinâmico, que é o com velocidade constante. Nessas duas situações, o somatório das forças tem que ser zero, beleza? Isso vem lá do princípio da inércia, primeira lei de Newton, etc. Eu vou escrever aqui. No problema A, calculamos a F3 para que o somatório das forças desse zero. Repouso. Condição de repouso. No problema B, queremos velocidade constante. Para isso, a aceleração tem que ser zero, ou seja, somatório das forças igual a zero também. Então a gente já achou a força no próprio problema A. Agora vamos para C. O resultado fica como o mesmo de antes? Vamos antes. C tem uma velocidade variável. Agora sim. Para ter uma velocidade variável, então significa que você tem aceleração. E se a velocidade variável tem essa expressão aqui, e entendendo que velocidade é a derivada da posição, ou a integral da aceleração, certo? A gente sabe que a aceleração tem que ser, então, 13 e menos 14. Porque a integral de 13 é 13t. A integral de menos 14 é menos 14t. E a integral da aceleração é a velocidade. Ok? Pronto, integrando da. Ou melhor, integrando é da aceleração para a velocidade. Ou deriva, né? Qual que é a derivada da velocidade? É a aceleração. Então, se você derivar 13t, vai dar 13. Se você derivar 14t, vai dar 14. A É, derivada da tava vendo assim. velocidade é a aceleração, certo? Uhum. Um é o contrário do outro, né? Integrando, derivando, vai dar na mesma. Beleza? Uhum. Terminar de anotar. Fechou isso, então. Maravilha. Agora a questão é o seguinte: isso aqui é só aceleração. Nós queremos saber a força 3. Mas o que que nós sabemos da força 3, por exemplo? Ah, a força 3, ela surge lá do. Ela é uma das forças do somatório da força resultante. A força resultante é o F1 mais o F2 mais o F3. Certo? Uhum. E a gente também sabe dessa força resultante que ela é a massa vezes a aceleração. Então vai ser o MAx, o MAy. Entendeu? Porque força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, certo, cara? Uhum. Tá. Então vai ser o somatório desses caras aqui.
Então, por exemplo, a hora que eu escrevi lá essa expressão, eu estava igualando a zero, certo? Porque lá eu queria repouso. Agora eu quero que dê o MAX, que no caso a gente já sabe que vai ser M, que multiplica 13 e menos 14. Porque massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Certo? Então, pronto, em vez de igualar a zero, como no primeiro problema, a gente vai igualar a, no caso do x, 13m. Certo? Hum, uhum. Aí já pode substituir também direto. Temos a massa? É 0,025. Maravilha. Eu vou colocar então primeiro assim, MAX. E agora você pode fazer as substituições tanto do cosseno de 30 quanto do MAX, tá? Lembrando que que o A, né, ele é 13, né? Já fizemos essa coisa por meio da informação da velocidade. Beleza? Uhum. Então tá Teria aí. como descobrir a massa se o problema não desse? Não. Algumas informações são necessárias para conseguir fazer a massa é uma delas. Da aceleração zero do X. Que... Aceleração. Não, não, não. Aceleração é 13. Quem a gente está procurando é o vermelho. Ah, tá. Veja. Porque antes, você deve estar pensando, você pode ter pensado, ah, mas eu já encontrei o vermelho aqui. É, mas você encontrou levando em conta que ele estava parado, em equilíbrio. Agora a gente tem aceleração. Então você vai encontrar o novo valor vermelho para essa situação, entendeu? Uhum. Entendi. Achei muita coincidência, dá tão certo assim. É, Tá pois é. explicado. É, ele fez exatamente o que devia fazer, ele zerou o negócio. Um 1,195. O X. 1,195? Uhum. Ah, foi o que eu cheguei mais ou menos. Cheguei em 2. Eu cheguei em 2. Deve ser algum arredondamentozinho por causa do 0,8 lá, né? Porra, mas Beleza. de 1 para 2 faz bastante diferença. Não, tu falou 1, alguma coisa alta. É, 1,2. Para o FX, É, tu chegou em 1,2 ou 2? eu cheguei em 2,2. É, então tá bem diferente. E você chegou em quanto? 1,195. Ah, parece que é o dobro um do outro, né? Então, Stranger Things.
Bem, A, de ma- novo, deve ser alguma coisa que eu errei na minha conta lá inicialmente. a massa tu considerou quanto? A massa? É, 0,0025. é 0,0. Ah, tá certo. 0,025. Mas isso não mudaria a resposta só em ordem 2. Tá, deixa eu fazer o Y agora então. É praticamente. Tá. Conceitualmente tá certo, o quanto que tá com divergência? Conceitualmente está certo. F3Y deu 0,52. Certo, certo, certo. A ideia é essa. Muito bem. Faz diferença colocar o vetor unitário antes e depois da unidade? Nenhuma. São só formas de escrever a coisa. Sem forma nenhuma. É N pode Não vir tem antes. diferença nenhuma, melhor dizendo. Show. Beleza? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza. Bem, vamos para outra, hein? Uhum. Não sei se vai dar tempo. Vamos só começar, pelo menos. Uhum. Tirar foto aqui. Vamos ver, vamos ver. Força resultante. Ó, de novo, é bem parecido com o problema anterior, porque ele deu a velocidade. De novo, a gente tem que derivar para achar aceleração, certo? Uhum. Comparar com a força resultante, porque a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E acabou. Então, baseado no que eu fiz antes, quem que é a aceleração? Quem é o vetor aceleração aqui nesse problema? Sendo que a velocidade é esta. É a derivada, não? Isso aí. E quem é a derivada? 8 mais 6t. 8 Mais mais 6t. 6t, exatamente. Então agora, o que ele falou aqui no instante, que a força resultante cai sobre a partícula tem um módulo 35. O módulo é 35, mas a gente não sabe quem são os ângulos, é o que ele quer saber. Quais são as orientações em relação ao sentido positivo do eixo x da força resultante do movimento da partícula? Acabou, né? Então, vamos lá. Opa, F igual a força. MA? Oi? F igual a MA? F igual a MA, claro. Então vai ficar 8 vezes 6t. Bem, existe uma força resultante, pode ser um vetor só, vários vetores, mas a questão é que essa força é um vetor, não tem componentes. A gente já sabe que o módulo é 35, e a gente sabe que quando a gente tem um vetor, em especial relacionado com o eixo x, aqui é cosseno do ângulo.
Com esse ângulo aqui, a gente descobre o que ele está pedindo, né? 35 seno θ, que na horizontal é sempre cosseno, na vertical é sempre seno. Vai ser igual a quem? 24. Então nessa já dá para encontrar o ângulo, entendeu? 35 cosseno θ é igual a 24. Não precisa nem usar a outra componente. Ok? 35 cosseno θ é igual a 24. É só passar o 35 dividindo e usar a calculadora. Vou passar os dois 35 dividindo. Não. X com X, Y com Y. Por isso que eu só pintei um rosa. Beleza. Fazer aqui então. Então é só fazer 35 cosseno θ igual a 24. Aí isolar, né? E cosseno θ deu 0,68. Eu preciso fazer o arco seno? Sim, você não consegue achar. Consegue achar, né? 47 graus. Engraçado que quase todo exercício é exatamente no mesmo ângulo, 47, quando tu tem que descobrir. Pois é. Se fosse para chutar assim 47, metade das vezes acertaria. Tá tanto 47 assim? Todos que eu fiz até agora praticamente é 45, 47, 45, 47. Ou 50. Daí o segundo tem T. Daí O outro tem T, daí o que ele quer? Você precisa, agora que você já sabe o ângulo, certo, Théo? Jogar aqui e entendi. nessa você controla o valor do T, né? Beleza? Sendo 47. Mas daí já vai ser uma questão mais associada, veja só, do movimento da partícula, né? Ó. Do movimento da partícula. O que é isso? Eu entendo que ele esteja falando da velocidade mesmo. Daí ficou meio estranha essa pergunta. O que ele quer? O movimento da partícula. É muito genérico isso. Ele quer saber o ângulo das velocidades, então. É isso com certeza. Só que para isso você tem que saber quem é o T, entendeu? Descobri 1,42. Você achou que T é 1,42? Isso aí. Então agora você pega esse 1,42, joga aqui. Tu vai ter dois valores novos, né, para velocidade. Para achar o ângulo entre eles é sempre o mesmo esquema. Arco tangente de VY por VX. Ok? Ali no cosseno, era para ter feito arco seno ou arco tangente? Então, aqui é arco cosseno para achar o ângulo, já que tu tá falando da função cosseno. Não, fez certo. Agora, aqui é arco tangente, porque se tu divide y por x, seno por cosseno vira tangente, né? Uhum. Mas isso aqui é para velocidade, né? Para velocidade. Beleza? Uhum. Então tá bom, velho. Bem, aulinha muito produtiva, como sempre é. Vou te enviar. Caramba, bastante coisa, né? Vou te enviar o que a gente fez aqui. E é isso. Quarta tem mais. Me traga mais coisa. Quarta é às 8, certo? Quarta às 10. Ou melhor, deixa eu só confirmar aqui, mas às 8 não é não. Quartas às 10, exatamente. Então, 10, 10. Tá viajando. Eu tava acordando de cedão achando que era às 8. Não, é às 10, beleza? Beleza, valeu. Abração, valeu.